Abra sua Bíblia nesta noite no livro 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. Nós vamos meditar nessa palavra. Glória a Deus. Deus é fiel. Estamos um pouco com a garganta meia ruim, né? Mas a gente vai falar bem devagar para não forçar. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 17, nós vamos, irmãos, deixa a Bíblia aberta, vamos meditar um pouco nessa palavra. Nós vamos falar sobre um tema, uma vida com propósito, que é o tema dessa palavra que Deus colocou no nosso coração, que está escrito: entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Até aqui, os irmãos podem manter aberta a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra, versículo por versículo, de uma forma expositiva. Paulo, ele vai falar a seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, muito novo ainda. E Paulo dirige ou endereça essa carta a Timóteo, seu filho na fé. O objetivo era um propósito firme que se constrói por meio da fé. E nós vemos aqui, segue o meu exemplo. O exemplo tanto não só das palavras, mas na vida diária, de uma vida de prática diante dos homens e da sociedade. Por isso que eu costumo dizer que a maior pregação não é quando nós pregamos, mas a nossa pregação, a maior pregação é a nossa vida. E a nossa vida tem que estar coerente com aquilo que nós falamos. Porque se a nossa vida não estiver coerente com aquilo que nós falamos, infelizmente não terá um resultado bom no reino de Deus. E Paulo agora, ele escreve essa carta e por volta do ano de 67 depois de Cristo, durante sua segunda prisão em Roma, e na cela da prisão estava prestes a ser executado por ordem do imperador Nero, e por isso esta carta é considerada seu testemunho espiritual e final. Como já falamos algumas vezes aqui, imagina Paulo está preso
mas dentro dele tem uma consciência livre de pregar o Evangelho, e ele vai sempre falar, às vezes, em algumas situações, que o que resultou para ele foi uma liberdade de pregar o Evangelho. Sempre Paulo via uma oportunidade de pregar o Evangelho, mesmo preso. Era um apreço pelo amor a Deus de uma maneira tão grande que as prisões que aconteciam com ele não ficava depressivo e não se entregava a esse momento de tristeza, né, que como ser humano bate. Mas esse jovem, e o propósito de Paulo a esse jovem Timóteo era que ele seguisse o exemplo. E isso que nós temos que ter em nossa mente, irmãos. Quem tem sido o nosso exemplo, hein? Eu estou falando aqui fora Cristo, né, irmãos? Eu estou falando na terra. Pastor, está difícil hoje, né? Mas quem é o exemplo que você vê de fé, de confiança, de perseverança? Eu creio que alguns dos irmãos têm isso. E tem alguém que você admira e que você ora e que você diz: Senhor, me dê força para que um dia, quem sabe, eu chegar a ser como fulano ou ciclano, né? Isso não é pecado, porque Jesus, tirando, né, quantos abaixo do nosso Cristo, o apóstolo Paulo foi um exemplo para Timóteo, esse jovem de 17 anos aproximadamente. Depois ele ficou ali dirigindo uma congregação, e Paulo sempre falava, dirigindo a esse jovem: meu filho na fé. Esse jovem pastor, filho de mãe judia, que chamava Eunice, de pai grego, não crente. E por isso ele vai dizer: crido na fé desde a infância, pela avó Lloyd e pela sua mãe. Então nós vemos um exemplo aqui que a sua avó Lloyd e a sua mãe, ele diz: olha, segue esses exemplos da sua avó e também da sua mãe. E por isso que o discípulo de Paulo há anos, ou enviado para liderar a igreja em Éfeso, agora um pouco tão que tímido, inseguro diante dos desafios daquele tempo, de estar diante de um povo, diante de uma igreja, diante de um povo onde ele teria a responsabilidade de pregar, de ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que enfrentava falsos profetas, enfrentava doutrinas erradas e oposição externa. Então sempre o Evangelho, sempre, desde o tempo de Jesus até o dia de hoje, o maior desafio nosso não é só pregar o Evangelho, mas é tantas heresias, tantas doutrinas que estão surgindo no meio do povo de Deus, e infelizmente muito tem aderido, aceitado, porque Paulo vai falar em uma das cartas que ele vai dizer que muitos aderem a doutrinas de demônios e por aí vai, e nós temos que ter. E eu acho que o maior desafio de um pastor nesses últimos dias é isso, é de pregar o Evangelho, porque o Evangelho não tem, como eu sempre digo, o Evangelho não tem like. O Evangelho de Jesus às vezes ou sempre vai confrontar, e as pessoas nem sempre vão estar preparadas para ouvir o Evangelho. Só vai ouvir o Evangelho aqueles que de fato querem ver o Salvador. Porque os dias que estamos vivendo são dias difíceis, trabalhosos, homens, como falamos outro dia aqui, pessoas que querem ouvir palavras boas, né? E de fato, já percebeu, quando nós ouvimos umas palavras maravilhosas, parece que você fica, dá um up, não é? Não é assim? Mas quando você ouve uma palavra de confronto, você fica meio que abatido, fica meio triste. Por quê? Porque o Evangelho é confronto. O Evangelho, de fato, é confronto, e a gente, né, algumas pessoas não estão acostumadas de ouvir o Evangelho. Mas aqueles que amam a Jesus, eles ouvem as palavras do Senhor e elas praticam. Por isso, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e assemelhá-lo-ei o homem que fez a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que não veem a sua casa sobre a rocha, veem sobre a areia, vai vir o vento e aí sopra e logo a derruba. Então nós temos que ter uma estrutura
E nós vemos aqui que nesse tempo houve o que? Perseguição do Império Romano contra os cristãos. Depois de descrever a corrupção, o engano dos últimos dias, Paulo ensina como o servo de Deus deve permanecer firme diante de tudo isso que naquele tempo, e não é diferente do tempo que estamos vivendo. O alicerce de um povo que tem que ter um propósito inabalável. Por isso o salmista diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E nós precisamos estar apercebido, precisamos estar convicto, irmão, daquilo que Jesus tem para a nossa vida. Por isso a Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Em um mundo marcado por instabilidade, engano, sofrimento, o propósito do cristão não se baseia em sentimento, irmãos. Porque se basear em sentimentos, nós não aguentaríamos. Nós não suportamos, o cristão não suporta se a vida dele é baseada só em sentimento. Ah, porque eu estou sentindo. Ah, porque eu senti um arrepio. Eu a senti. Só que, irmão, ninguém vive de sentimento. Nós ouvimos ou nós vivemos pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E nós vamos agora ver 3 pilares sólidos, exemplos de fé. E de convicção na verdade, da autoridade da palavra de Deus. A vida com propósito não se desenvolve sozinha, mas por meio do discipulado, da observação de vidas coerentes. Irmão, se a nossa vida, irmão Diácono Sérgio, se a nossa vida não for coerente com aquilo que pregamos, irmãos, não tem como dar certo, irmãos. Por isso que a nossa vida, Paulo diz: a minha vida é uma carta lida. Se a nossa vida não for coerente com aquilo que falamos. Por isso que naquele dia muitos vão dizer: mas eu preguei, Senhor, no teu nome, eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer: você pregou, você expulsou o demônio, mas a sua vida não era coerente com aquilo que você fala. Porque você pregava uma coisa e vivia outra. E nós temos que viver coerente com a palavra de Deus. E qual é o primeiro pilar? É o exemplo. E ele começa no versículo: você tem seguido, olha que interessante, de perto, versículo 10, o meu ensino ou a minha doutrina. A minha conduta, olha que interessante, tanto o ensino como a conduta. E o meu propósito na fé, e a minha paciência, o meu amor, e a minha perseverança, e as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia. Então, o primeiro é exemplo autêntico. Tu, porém, tens seguido de perto. No texto grego quer dizer investigar, acompanhar, seguir de forma contínua e atenta. Por isso que a Bíblia diz: se atentamente ouvir a voz de Deus. Olha que interessante. É ouvir, é seguir de perto. É raciocinar, é pensar, é ver. Está coerente com aquilo que ele prega, então eu vou seguir. Tu, porém, tem seguido de perto o meu exemplo. Você tem seguido de forma contínua, atenta. O exemplo de Paulo como um mapa de vida. Ensina a doutrina correta e a base bíblica. Primeira coisa, não esqueça disso aí, ó. Uma vida coerente. Exemplo. Segundo, conduta, comportamento coerente com aquilo que ensina. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, irmão, dias tão difíceis que as pessoas duvidam até do. Mas ainda tem homens e mulheres de Deus que ainda amam a Cristo e que
que se entrega a sua vida para Jesus de uma maneira. Por isso a Bíblia, nós temos aqui aquele que deseja viver uma vida piedosa só. Às vezes é rejeitado, discriminado, mas a palavra de Deus, ela não mente. Porque se formos igual a todo mundo, alguma coisa errada tem na nossa vida. Se todo mundo olha para a gente e diz, nossa, você parece, né? Mas quando olha para você e diz assim, você é errado e quer dar glória a Deus. Quando se disser para você que você é um crente quadrado e radical, olha, solta fogo. É porque você está sendo diferente. Não tem meu termo, a palavra de Deus é assim, sim, não, irmão, não tem meu termo. Se a gente não tiver esse propósito de viver para Deus, eu sempre falo, irmão, a gente passar uma vida toda vindo para a igreja, vai para a igreja, vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja. E de repente, no último dia, no último estágio da nossa vida, ainda ser rejeitado ainda. Não, eu não estou aqui para, como que diz, né, sofrer pelo amor do Evangelho. Não, eu estou aqui para sofrer pelo amor do Evangelho, mas com a expectativa e a consciência limpa que eu quero e vou entrar no céu como Jesus prometeu, não fui eu que prometi. Glória a Deus, aleluia. Conduta, comportamento coerente com o que ensina. E ele vai dizer também, você tem seguido também o meu propósito. Ou seja, o objetivo de vida voltado para a glória de Deus. Ele estava dizendo, olha Timóteo, você tem seguido tanto o meu exemplo como a minha conduta e também o meu propósito. Ou seja, aquilo que eu prego, eu não prego para a minha glória, eu prego para a glória de Deus, Timóteo. Então perceba que Paulo, ele não aceita, e o homem também, nós não podemos aceitar a glória, porque a glória tem que ser para Deus, tem que ser para Cristo. Fé, ensino, propósito, conduta, exemplo, conduta, propósito, fé. Ele está dizendo assim, uma fé, confiança inabalável. E ele vai dizer também paciência, a capacidade de esperar, suportar sem perder a calma. Olha que é difícil, né? É a paciência. Por isso que Salmo 40, espere com paciência no Senhor. E ele está dizendo, também é o meu amor. E é um amor sacrificial, que é o amor ágape. É o amor incondicional que ama sem esperar nada em troca. Paulo está ensinando a Timóteo. Paulo também vai dizer ainda, e também a perseverança, a firmeza diante das dificuldades. E é isso que nós temos que ter. Você marcar aí, é 9. Ele também está dizendo assim, também você viu as perseguições que eu sofri, ou seja, a oposição sofrida por causa da fé, Timóteo. E 9. Também você tem visto o meu sofrimento. As dificuldades fazem parte do caminho e não são erro. Então isso é a vida de um cristão que deseja viver uma vida piedosa. Aleluia. O problema dessa geração é que não está sendo ensinado, ou está sendo ensinado e não querem também aprender. A promessa em meio às dificuldades, versículo 11, parte B a 12, o Senhor me livrou de todas elas. É interessante que o livramento não significa ausência da dor, mas presença de Deus no sofrimento e vitória no final, porque a nossa vitória não está no começo, muito menos na metade, mas está no final dos dias, quando a gente estiver com Cristo, nós reinaremos também com Ele. E qual é a realidade do reino? Todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aleluia. Pastor, eu medo. O propósito cristão se opõe à lógica do mundo. Por isso, atrai oposição. Por isso que Jesus disse, João vai dizer assim, se o mundo vos aborrece,
Lembra que me aborreceu primeiro. Bom, se a gente está sendo amado pelo mundo, alguma coisa errada tem. Por isso, 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, e nem o que o mundo há. Tudo que há no mundo é concupiscências. E por aí vai falando lá embaixo, 2, 15, 16. Soberbo da vida, e por aí vai. Esse não ameis o mundo não está dizendo o mundo em si, mas é o sistema caído. E uma coisa que está rendendo agora, principalmente agora, né? O negócio da Copa do Mundo está rendendo, né? Porque agora o povo só vive de opinião, né? Eu não vivo de opinião e nem de achismo. Está dando o que falar? Pessoas das igrejas que estão trocando o dia do culto para outro dia, tal. Ô, irmão. É complicado, não é complicado? Isso é uma realidade que nós estamos vivendo, mas que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Mas vamos continuar. O risco de seguir modelos errados. Agora outro risco. Versículo 13. Versículo 13. Os homens maus, olha que interessante, ele vai dizer, ó, os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Agora, olha que interessante, agora tem um detalhe aqui. Quem rejeita a verdade e modelos fiéis entra em uma espiral de engano e corrupção progressiva. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Quando a gente deixa de ouvir pessoas verdadeiras e de fato que pregue a palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos fadados ao fracasso e uma corrupção progressiva. Por isso que Paulo, ele não isenta, ele, nesse mesmo versículo, ele vai dizer: os homens maus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, e para eles está tudo normal. Mas Paulo continua instruindo a Timóteo. E o propósito é sustentado pela verdade, irmão. Não é, eu falo sempre, porque nós estamos vivendo um tempo de tanta opinião, principalmente nas redes sociais. E nós não vivemos de opiniões, irmãos. Nós vivemos pela palavra de Deus. O propósito é sustentado pela verdade aprendida. Versículo 14 a 15. Firmeza não vem de força própria, mas da convicção profunda da verdade recebida. E qual é a ordem? Versículo 14, partilhar. A ordem é permanecer. Foi 14. Quanto a você, ele está dizendo. Porém, permaneça nas coisas que aprendeu, a qual tem convicção, pois sabe de quem aprendeu. Olha que interessante. Ele está dizendo, permaneça naquilo que você aprendeu, e você sabe de quem você aprendeu, que deu exemplo com a vida. Aleluia. É isso que nós temos que seguir, irmãos. Não é porque tem... Eu estou falando no sentido geral, não estou falando aqui, estou falando no sentido geral. Não é porque no meio de alguns lugares que está corrompido, que nós vamos generalizar, não. Vamos trazer memória pessoas que amaram a Jesus, que sofreram por amor da obra de Deus. Nós não podemos, como que diz, apagar os marcos antigos, irmãos, para estar aqui hoje. Aleluia. Teve alguém que sofreu, que chorou, que se humilhou, que amava a Deus de todo o coração. Para você estar aqui hoje, a gente não pode ser ignorante de querer apagar os marcos antigos, que
que enfrentaram tanta oposição, mas firme na fé? Não, irmãos. E ele continua dizendo, versículo 15: porque desde criança, olha que interessante, você conhece as sagradas escrituras, as sagradas letras. Aqui no texto original vai falar sagradas letras, quer dizer o Novo Testamento, o Velho Testamento. Você aprendeu, você guardou. A firmeza não vem da força própria, mas da convicção profunda na verdade. Permaneça naquilo que aprendeste e de que estás convencido. O verbo aqui do imperativo contínuo quer dizer, não basta ter aprendido no passado, é preciso manter-se firme, ou seja, é preciso ser constante, é voltar, é renovar a convicção, é você trazer memória, é todo dia. A segurança da origem da verdade, versículo 14, parte B. Sabendo de quem aprendeste, a verdade é confiável porque foi transmitida por pessoas cuja vida demonstrava coerência com aquilo que ensinava. Lloyd, Eunice, a sua mãe e também a sua avó, que elas eram exemplo, irmã. E Paulo está dizendo, siga esses exemplos, não esqueça não. Versículo 15, vamos lá, versículo por versículo para a gente entender. As sagradas letras referem-se ao Antigo Testamento, que Timóteo conhecia desde criança. Ó. Era dedicado, a mãe e a avó ensinavam, ó, meu filho, é assim, e ele guardou. Ele está dizendo, lembra? Não esquece não. E qual era a função? Era tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não são apenas conhecimento intelectual, irmão, mas era o caminho que levava ao encontro com o Salvador. Aleluia. É isso que toda quinta-feira a gente está aqui, como diz um pastor abençoado, né, que ele fala, nos debruçando diante do texto, para os irmãos aprenderem. Não é conhecimento intelectual, não. É conhecer a Cristo de uma maneira clara, precisa. E qual é o propósito? O propósito é equipar o povo através da palavra, é que Timóteo permanecesse firme naquilo que ele aprendeu. Versículo 16 e 17. A Escritura é suficiente para capacitar, olha que interessante, o servo de Deus para toda a sua missão. Por isso que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Por isso que a palavra de Deus, irmão, ninguém aqui é perfeito. Mas a palavra de Deus, ela vai nos lapidando, vai nos transformando, nós vamos melhorando. Onde erramos, a gente para de errar e nós vamos melhorando. Mas a gente tem que aprender. E como vai aprender, meu Deus do céu, se não para ouvir? Oséias 4:6, meu povo padece, perece porque falta conhecimento. E qual era a origem? A origem é divina, irmãos. Que não é palavra do pastor, o que o pastor acha, que é a palavra de Deus. A inspiração de Deus. Versículo 16, parte B, parte A. Toda a escritura, toda, desde o Gênesis ao Apocalipse, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então a palavra de Deus, ela é tanto correção, instrução e ensino. Culto é isso, é didático, é para aprender. Ele continua dizendo, soprado por Deus, não é apenas a palavra humana com ideias boas, não.
mas é a própria revelação e fôlego de Deus registrado aqui. Foi Deus, através do seu Espírito, que, através do seu Espírito Santo, soprou esta palavra. Há mais de 1500 anos atrás, a palavra de Deus chegou em nossas mãos, com muitas traduções, mas por isso que a gente pega sempre no texto original para a gente saber o que de fato estava escrito. Porque no português não tem como você entender a escrita original, né, como o Novo Testamento no grego e o Velho Testamento no hebraico. Não tem. Mas vamos lá continuar. E o que o ensino mostra? 4 funções da palavra de Deus. Mostra que é certo e o que é verdadeiro. Segundo, repreensão aponta o que está errado e revela o pecado. Por isso que às vezes dói, né? A palavra vem e vai lá na ferida e diz, olha, você tem que mudar, plantou no pecado, deixa. Aí dói, aí as pessoas... Alguém viu uma pregação de coaching que ia dar tudo certo, e é só vitória, é só vitória. Pode ser só vitória no seu, na mente coaching, e no final vai ser só vitória. Terceiro, correção indica como voltar ao caminho certo. É como, faça uma conversão, né, à esquerda. Às vezes o evangelho fala assim, faça uma conversão aí, olha, porque é Deus dizendo que essa rota está errada. Volta logo. Volta para o caminho. Aleluia. Quarto, instrução na justiça ensina como viver de forma agradável a Deus no dia a dia. A palavra de Deus é tão maravilhosa, né, irmão? Tão maravilhosa, poderosa. Glória a Deus. Versículo 17. A palavra do Senhor também é capacitação completa. Olha o que ele vai dizer, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa. Então a palavra de Deus ela é completa. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é como espada de 2 fios que vai entre juntas e medula. A palavra de Deus também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aleluia. A palavra de Deus é poderosa. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Interessante. Se a gente fosse pegar aqui os verbos aqui, né? O que é perfeito? Completo, sem falta, essencial. Quer dizer, mesmo nós sendo imperfeitos, a palavra de Deus é suficiente, completa, sem falta de nada, para nos capacitar para o propósito que é pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Isso aqui é lindo. Perfeito, agora, habilitado. O que é habilitado é equipado, preparado para cumprir o chamado. Olha, irmão, que interessante. Deus pega pessoas simples, como, né, por exemplo, Pedro, pescador, e tantos outros cobradores de impostos, e aí Deus chama. Se a gente fosse escolher humanamente, nós não escolheria, né? Mas aí Jesus chama. Uns está lá cobrando impostos, Jesus diz, abandona isso aí, me segue. Olha como Deus faz. Só que a palavra de Deus ela é perfeita, é completa. E ela nos dá habilidade, ela nos equipa, ela nos prepara para cumprir o chamado de Deus. Aleluia. Quer que façamos? Nós não precisamos nos sentir prontos. A primeira palavra é quem nos prepara para viver o propósito de Deus. Se fôssemos olhar, eu vou falar primeiro por mim. Eu acho que não. Acho não, com certeza. Não.
não estaria preparado. Mas a palavra de Deus é poderosa. Deus é suficientemente poderoso para fazer na nossa vida. Mesmo parecer que aos olhos das pessoas a gente fala, não vai muito longe. Mas Deus apontou para mim e para você. E Ele é aquele que é completo na sua vida para fazer e realizar aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? A palavra é quem nos prepara para viver o propósito de Deus. O propósito de forma seguindo os modelos. Por isso que ele diz, você tem visto de perto, tem seguido de perto o meu ensino. Agora aqui para nós, irmão. Quem, como eu já falei na abertura, quem que nós temos olhado e temos visto assim um exemplo de fé, de perseverança, de confiança. Propósito se mantém permanecendo na verdade recebida. Propósito se realiza sendo capacitado pela palavra de Deus. A escolha, as suas referências aqui são exemplos que você segue, quem você está ajudando a crescer. Todos nós, indireto ou indiretamente, nós estamos, de certa forma, influenciando ou não influenciando, né? Queira ou não queira, tem alguém olhando para você. Pode ser que você diz mais errado, tem alguém olhando para você. E se você parar, aquela pessoa vai dizer, meu Deus do céu, nossa, como eu. Aí a gente fala, meu Deus, tá acabado, estou acabado, meu Deus. Aí tem gente olhando para você e dizendo, nossa, eu queria tanto ser como o nosso filho Sérgio. Ah, como eu queria ser que, né, a irmã Andréia, nossa, ela é uma bênção, falta culto. Eu queria ser como a pastora Simone. Por isso eu digo nessa noite para vocês, em nome de Jesus. Persevere. Continue crendo, continue acreditando na palavra de Deus. Foi Deus que te chamou. Aleluia. E ele continua dizendo, pratique a permanência. Não é só como, né, a gente que gosta de ler, não é consumir apenas conteúdo, irmão. Por exemplo, o conteúdo que a gente tem aí, bíblico, por curiosidade, mas é mergulhar, é o que eu estou fazendo. É mergulhar no texto até que ele forme convicção no meu coração. Não é só em busca de conteúdo, como diz no mundo secular, né? Conteúdo, mais um conteúdo aqui que eu tenho, não. Eu quero é convicção e eu quero conhecer mais a Deus. Aleluia. Através da meditação da palavra, através de meditar, como diz a palavra do Senhor, e da oração. Eu quero conhecer mais a Deus e quero ter experiências com Deus para fazer a sua vontade. Terceiro, é deixar a palavra de Deus agir. Porque as pessoas não crescem hoje, porque a palavra de Deus ela não tem liberdade. Ouve, mas não pratica, como diz, quem ouve as minhas palavras. É interessante, quem ouve, assemelhado eu que fiz a sua casa sobre. Mas quem não ouve também, assemelhado eu que fez a sua casa sobre. O que nós temos ouvido? Não é só ouvir, mas é a prática, é a ação. Você sabia que primeiro a gente ora e Deus reage? Por isso que Jeremias 33:3 clama a mim. Só que hoje nós somos doutrinados a espiritualizar tudo. Não, porque Deus vai fazer, Deus vai... Não, irmão, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer. Aleluia. Deus trabalha por você? Deus trabalha por você? A Bíblia diz que Deus trabalha por você, acredita nisso? Deus trabalha em favor daquele que nele, primeiro daquele que nele espera. Mas a gente tem que esperar nele.
Esperar não é fácil. Esperar com paciência, com diligência, sem murmurar. A palavra tem que agir, ou seja, permita que ela ensine, repreenda, corrija, eduque a nós mesmos, não apenas os outros. Por isso que eu sempre falo aqui sobre provérbios, sobre ensina o menino no caminho que ele deve andar. Esse ensinar não é só nas palavras, irmão, mas é na prática aqui, olha. Aleluia. Eu falo porque eu tenho uma bênção em casa, eu tenho 2 bênçãos em casa. Glória a Deus, aleluia. E sabe por que muitos filhos às vezes estão rebeldes, irmão? Porque às vezes os pais, estou falando geral, os pais não são exemplo. E o filho está vendo, irmão. Eu falo porque eu tenho um filho. E o filho está vendo. Uma hora ou outra, às vezes você pisa na casca de banana, né? Tá. Aí, ó. Não é assim? Não é fácil, não. Jesus não fez milagre na cidade local dele, por quê? Porque onde ele estava, o povo era tão incrédulo que ele não fez. Então Jesus saiu para outros lugares e aí foi muitos milagres feitos, por quê? É assim. Por isso que o maior desafio nosso é aquilo que eu sempre falo, irmão. A Bíblia fala, na verdade, né? Que aquele que não cuidou da sua casa é pior do que o infiel. Uma coisa que eu e minha esposa, a gente conversa muito. Irmão, e é uma verdade, a Bíblia não mente. Se a gente não cuidar da nossa casa, como que a gente vai querer, meu Deus do céu, dar a lição de morar com os outros? Como que se a gente não cuida do meu lar, como eu não dou atenção para minha esposa, um exemplo, meus filhos. Eu vim aqui querendo amor, irmão, Jesus. Então o evangelho é cruz, é renúncia. A Bíblia diz: aquele que não cuidou da sua casa negou a fé e é pior do que o infiel. Aí eu vejo tanta gente por aí, meu Deus, arrotando santidade, uma santidade hipócrita. As pessoas não pensam. Por isso que Jesus vai rejeitar naquele Deus hipócrita que arrotava tanta coisa e Jesus conhece você. Oh meu Deus, que Deus nos guarde. Aleluia. Então a palavra de Deus nós temos que nos permitir ser. Ela nos ensina, repreenda, corrige e nos eduque. 4. Confiar na suficiência. Se você se sente inseguro, despreparado, lembre-se da palavra de Deus, que te faz apto para tudo que Ele chamou a você fazer. Mas nós temos que viver para a glória de Deus, porque se não vivemos para a glória de Deus. Paulo, ele quer dizer a Timóteo e a todos nós, sabe o que? Em tempos de confusão e engano, o caminho seguro é a fidelidade à palavra, irmãos. Por isso que é uma coisa que eu tenho comigo. Eu sou falho tanto quanto todo mundo. Mas eu não posso chegar aqui, irmão, falar uma coisa que não está escrito. É aquilo que eu brinco muito com a minha esposa, né? E quando a gente começa a estudar, a gente às vezes fica meio, não é que ignorante, a gente fica, meu Deus do céu, cada coisa assim. A gente ouve cada coisa que você fala, você não aceita. Porque, eu não sei se vocês conhecem, eu creio que alguns conhecem, né? Aquela palavrinha teológica, né? Aí, exegese é tirar do texto, pegar o texto. E aí, exegese, difícil, né? É colocar, só que aí é um perigo, né? Eu prefiro ficar com a exegese, e a outra que é difícil, ficar. Porque aí as pessoas colocam o que não está. E o que eu tenho mais ouvido é isso. Porque as pessoas dizem, eu acho. Não tem que ter acho.
E é falta de empenho essa palavra, é falta de debruçar sobre essa palavra. Aleluia. Alguém um dia desse falou para mim assim, eu não consigo ler a Bíblia. Eu falo, meu Deus do céu, então vai pregar o quê? Pregador que prega a palavra e falar que não consegue ler a Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo, né? Pelo amor de Deus. Vai vender cachorro quente por aí, porque não tem que pregar a palavra. Mas eu estou cansado. Se vira, eu também estou cansado também. Eu também canso. A gente tem que, não adianta, irmão, Deus vai nos cobrar pela nossa negligência, mas você não é. Ai, pastor, a pessoa não tinha tempo. Bom, aqui você pode dar desculpa, mas lá não vai dar desculpa. É que eu não tinha tempo, Senhor, mas Senhor, deixei você de frente da obra, e você não ia aqui mesmo. Imagina. Misericórdia, sangue de Jesus. Está amarrado, né, Senhor? Mas vamos lá. Paulo quer dizer a Timóteo, a todos nós, em tempos de confusão e engano, o caminho seguro, sabe o que é, irmão? É a fidelidade à palavra de Deus e aos princípios do Evangelho. A vida com propósito não depende das condições fáceis, mas de estar bem fundamentado no que Deus já revelou através das Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Pronto, irmão. Eu não posso chegar aqui e acrescentar e diminuir e não sei o quê, porque não esquece. Se alguém chegar aqui e acrescentar e tirar, não. Aleluia. É o que está escrito. Rejeita, pode ser que for. Preguei a semana passada sobre se alguém pregar outro evangelho, se aparecer um anjo, fica esperto. É anátema, é maldição. Mas o povo não quer conhecimento, não. O povo quer movimento. O povo quer profecia. O povo quer. Olha, eu estou vendo a chave, eu estou vendo. Exemplos de homens a ser seguido. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu também sou. Paulo que vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como é a forma de imitar? É no trato, no amor, na abnegação, na entrega. É isso. Filipenses 3,17. Segue-me, irmãos, e atentai para os que andam conforme o exemplo. Por isso eu digo para você nessa noite, irmão, em nome de Jesus, isso aqui serve para todos nós, para mim também. Paulo vai dizer assim, interessante, falando para os filipenses. Segue, irmãos, segue-me, irmãos. Viva. E atentamente, ou seja, esteja atento para os que andam conforme exemplo. Gente que não dá exemplo, pula fora. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias. Se a gente for pegar um pouco mais a fundo essa palavra, vai falar. Os guias aqui representam os bispos, os pastores, que velam pela vossa alma. Considerando o fim da sua vida, imitai a sua fé. Se a gente for pegar isso aqui, mas isso não dá mais. Sofrimento e perseguição. João capítulo 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Aí a gente quer ser amado pelo mundo. A gente quer ser um chocolate sem açúcar dessa geração. Jesus que disse, não foi eu. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou. Mas todo mundo me odeia, graças a Deus que te odeia. Porque se você está muito bem com o mundo, aí alguma coisa errada tem. Por isso que irmão, evangelho é uma... vai contra esse sistema.
Salmo 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. 1 Pedro 4, 12 a 14. Sofrer por causa de Cristo é motivo de glória. Amém? Sofrer por causa de Cristo é motivo de glória. Se padecemos com Ele, está escrito, também reinaremos com Ele. Temos que ter essa esperança. Mas muito infelizmente eu ouvi isso e falo, meu Deus do céu, eu estou passando por prova, meu pai eterno, Jesus, você não está aqui. Sofrer por causa de Cristo é motivo de glória. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. Confirma que a palavra vem de Deus, não de vontade humana. E eu já estou encerrando já. Olha isso. Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma e dá sabedoria. A lei do Senhor, ou o ensino do Senhor, ou a instrução do Senhor é perfeita. E ela restaura a alma e dá sabedoria. É só essa palavra que faz isso. Mas nós temos que meditar. Meditar é diferente de ler. Efésios 2, Josué capítulo 1, versículo 8. A meditação na palavra traz prosperidade e sabedoria. Medita na minha lei. O Senhor falou para Josué, e nela medita de dia e de noite. Para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Salmo 1, se não me fala a memória, bem-aventurado ou feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na estação certa dá fruto. E medita na palavra de Deus, não fica confundido nem embaraçado. Enquanto o mundo fica aí, em alguns lugares as pessoas ficam correndo atrás de profetas e profetiza, e eu fico com a palavra de Deus. Efésios 2, 19 eu encerro. Somos criados em Cristo para boas obras. A palavra nos prepara para isso. Olha que interessante. Somos criados em Cristo, irmão Sérgio, para as boas obras. E a palavra nos prepara para isso. Mas nós temos que dar o nosso coração aberto para essa palavra. Senão, quantos poderiam estar aqui hoje? Mas tudo bem. Vamos seguir até a vida do Senhor Jesus Cristo. E eu encerro, né? Olha que bênção. 10 para as 9. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Tem dia que a gente não está muito bem, mas essa é a vida nossa, né? E não é porque não está muito bem, ou não estamos bem, às vezes, que nós vamos deixar de pregar o Evangelho, nós vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus. Dizendo que ele salva, cura, batiza, prepara o homem para morar no céu. Irmãos, se Jesus não voltar, domingo nós estaremos aqui, temos ceia do Senhor, às 19 horas. Irmãos,